Deus. Quanta honra nós temos em Te servir e Te conhecer. Estar aqui é uma honra e eu não me canso de dizer, estar nos Seus caminhos é um privilégio. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. Tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre cada vida. Ó Deus, abençoa o nosso povo que está aqui, os que estão a caminho, a nossa reunião. Visita os nossos templos, os nossos líderes em todo lugar e que sejam muito, muito abençoados. E que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que tenhamos uma reunião transformadora. Nos dê uma semana de glória. E que a cada dia mais boas novas cheguem, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu consagro cada vida para a vitória. Eu abençoo o nosso povo em todo lugar. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre nós, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. O que nós falamos, pensamos, nos precipitamos, perdoa. Que nada seja um impedimento, mas que tudo flua poderosamente. Ó Deus, que a unção do Senhor seja derramada sobre nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Nos cubra com Teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor. Passa do Teu sangue aqui agora. Eu repreendo toda obra do mal, laços e armadilhas contra nós. Todo laço, toda armadilha, toda obra demoníaca, todas as armações criadas, ó meu Deus, preparadas no mundo espiritual contra nós, contra essa reunião, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro palavras malditas, maldições, setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus. Toda seta de opressão, cansaço, desânimo, incredulidade, negativismo, inveja, eu quebro em nome de Jesus. Palavras malditas que foram liberadas, eu quebro em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Envia anjos e acampa aqui. Assuma o controle desse trabalho. Abençoa essa reunião, abençoa o nosso trabalho, que a unção do Senhor seja derramada sobre nós, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que seja uma noite de graça, de unção e poder e de revelações, de crescimento para todos nós. Eu abençoo e tomo posse, meu Deus, de milagres, que não vão sair da mesma maneira, para a glória do Teu nome. Senhor, eu não tenho competência para estar aqui. Eu estou aqui na dependência do Senhor. Eu não quero nada da minha cabeça e não quero dar nada da minha cabeça. Espírito Santo, assuma o controle desse trabalho. Que seja o Senhor, a sua direção, o seu poder, a sua glória. Que o Senhor fale. Eu não conheço as necessidades, eu não sei o que acontece em cada coração, com cada vida, mas eu sei que o Senhor tem o que cada um precisa. E eu agradeço pelo privilégio de estar aqui e tomo posse de uma grande noite e que nós possamos sair daqui num outro nível. Quando sairmos por aquela porta, cada pessoa, quando terminarmos essa reunião, que possamos estar num nível elevado e perseguindo cada vez mais um padrão alto e avançando para coisas maiores. Muito obrigada. Te amo pela vida, pela salvação, por todas as bênçãos que tem nos dado, pelas que ainda vão, que o Senhor ainda vai nos dar. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito.
da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada, Jesus. Vamos ler aqui. Vamos aprender hoje algumas lições muito, muito importantes para se obter uma vida bem-sucedida. Em Jó 19, 25 ao 27 diz assim: eu sei. Quando ele fala eu sei, nós vamos ver o apóstolo Paulo também dizendo eu sei. É uma afirmação muito forte de quem tem convicção, de quem sabe quem é, onde está, com quem está lidando. Então, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo. Observe o quanto ele afirma e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Então, quer dizer, eu tenho uma convicção aqui dentro. Existe uma certeza absoluta. Eu sonho com isso, é o que eu desejo, e eu sei que vai acontecer. Eu sei que eu vou viver, eu sei que eu vou ver, eu sei que eu estarei diante dele, eu sei. Aí alguém vai perguntar, mas como você sabe? Eu sei que sei. Há uma convicção dentro de mim, há uma certeza aqui dentro. Essa é a minha fé. Eu sei. E por que eu sei? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Que foi exatamente o que, segundo Timóteo 1,12, Paulo fala. Por cuja causa padeço. Então, ele também vivia um momento de dificuldade. Por cuja causa padeço, também isto. Mas não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo, há uma convicção dentro de mim, de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ambos viviam momentos difíceis, nada comparado ao de Jó. Não há ninguém, e não acredito, que alguém já tenha passado pelo que Jó passou. Então, ninguém aqui está na condição de Jó. Quando Jó disse, eu sei, eu verei, eu mesmo, não outro, como eu sonho, como anseia meu coração, aqui no meu peito, o coração. Este homem tinha perdido, ele era o homem mais rico do Oriente, já eu já vou ler. Ele tinha perdido tudo, inclusive a saúde. O apoio dos amigos, o apoio da mulher, a credibilidade, todo o prestígio, porque ele era o homem mais rico do Oriente e ele tinha muito, muito prestígio. E a Bíblia fala de momentos que ele viveu, daquelas pessoas que ele já tinha ajudado, zombarem dele, aqueles que moravam na rua eram carentes, zombavam dele. Ele se tornou um nada de repente. Ninguém nunca chegou num ponto assim. E no auge da dor, no auge do sofrimento, ele vem com uma declaração impressionante. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, no auge da dor, do sofrimento, da humilhação. Ele faz uma das declarações mais fortes da palavra de Deus. Quando ele não tinha nenhum motivo, nenhumzinho,
para ser grato por conta do momento que ele vivia, ele não definiu a vida dele por um momento. Ele conseguiu olhar acima daquilo, fora daquilo, mesmo tendo da cabeça aos pés feridas. Aquilo ele devia sofrer com dores terríveis. A Bíblia fala de uma cena dele sentado nas cinzas, se coçando com um caco de telha. Coçando aquelas feridas. E no auge desse sofrimento, ele vem com uma declaração que surpreende qualquer pessoa. Qualquer um. Esse é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó é explorado até por ateus. Eu já vi um ateu famoso que tem por aí indicar o livro de Jó. De tão profundo e que faz qualquer pessoa alinhar a vida, se ela quiser alinhar a vida dela. Se ela quiser, ela vai alinhar a vida dela. Porque é muito comum nós vermos as pessoas definirem a vida delas num momento de decepção, de frustração, de chateação, quando algo não deu certo, quando algo não aconteceu do jeito que ela esperava, de repente ela agora se deixa levar pelos sentimentos. Eu quero que você se coloque um pouco no lugar do Jó, se você consegue, eu acho que não, eu também não, mas assim, imaginar que você perdeu tudo, está sem apoio de ninguém, está doente da cabeça aos pés, parece que tudo terminou para você, só te resta a morte. E você se recusa a alimentar sentimentos miseráveis e a definir a sua vida pelo que você está passando. E você se recusa a pensar mal de Deus. Se recusa a se curvar diante daquele problema, a se entregar àquele problema, a duvidar, desacreditar do poder regenerador, vivificador de Deus. Ele se recusou. É só você imaginar que qualquer um está tomado de sentimentos miseráveis. Se não sustentar a coisa certa. Para ele ter conseguido fazer essa declaração, isso mostra que ele não se rendeu a pensamentos negativos. Consequentemente, ele não alimentou sentimentos negativos. Que é o que muita gente faz. E a verdade é que enquanto nós alimentamos, enquanto uma pessoa alimenta uma coisa que faz mal a ela, aquilo só vai crescer. A gente precisa saber o que nos faz mal e parar de alimentar. Seja lá o que for, nós precisamos parar de alimentar. E para ele ter feito essa declaração tão extraordinária, poderosa, cheia de vida, de motivação, que traz ânimo para qualquer pessoa, significa que ele não alimentou pensamentos miseráveis. Consequentemente, ele não pensou pensamentos miseráveis, eles devem ter vindo muitos, mas ele não deu atenção. Consequentemente, ele não permitiu que aqueles sentimentos que queriam brotar fossem alimentados. Mas ele se manteve focado naquilo que ele acreditava e que ele estava certo, que era verdade e que era o que Deus tinha para ele.
qualquer pessoa diria, acabou para mim. E Jó estava dizendo, não. Eu sei que o meu Redentor vive. E não terminou. Eu verei, eu mesmo. Existe um Redentor, ele vive. Eu posso ter chegado no limite, aparentemente no final da linha. Ninguém me dá valor e parece que tudo realmente chegou ao fim, mas não chegou. Eu não acredito nisso. Para mim não é assim. E ninguém aqui está na condição do Jó. E Jó, estando nessa condição, assim, de tantas perdas, ele continuava convicto, seguro, cheio de fé, de ânimo, tomado por uma convicção inabalável. Inabalável. Para mim eu me inspiro, porque eu já estive em momentos, claro, pontinha de unha perto do que o Jó estava, e é impressionante como quando você se levanta e diz, eu sei que o meu Redentor vive, as coisas não vão ficar assim. Você é tomado de uma força, de um ânimo. É como se você realmente, você estivesse recebendo, você recebe aquele selo de Deus. É isso. É isso que eu espero de você. Que você continue crendo. Paulo disse a mesma coisa, em tempos diferentes, completamente diferentes. E vem Paulo e diz, eu sei em quem tenho crido. Que não é diferente do que Jó tinha dito há tanto tempo atrás. Eu sei que o meu Redentor vive. E as coisas não vão ficar assim. E no fim se levantará. Então aqui nós vemos um homem vivendo um tremendo sofrimento, mas totalmente consciente da sua fé em Deus. E ele vem e afirma, eu sei que o meu Redentor vive. Nós vemos aqui um nível de fé e segurança na ação de Deus, que é o que a gente precisa ter, do socorro dele que vai chegar. Eu sei que o verei, ele afirma, eu sei. Nós vemos aqui um homem no extremo da dor, afirmando onde estava a sua fé. Não no que ele estava vivendo, mas em Deus. Uma certeza absoluta que nada, apesar de impossível, ia ficar do mesmo jeito. Paulo ainda fala em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode estar vendo uma coisa hoje. Mas o que a sua fé diz? Porque a sua fé que vai determinar. Como nós cantamos, Deus responde fé. É a sua fé que vai determinar. Deus não responde problema, Deus não responde dor. Deus não respondeu a dor do Jó. Deus respondeu a fé do Jó. Deus responde fé. Onde está a nossa fé? Se eu creio ou não creio. Eu creio que tudo pode mudar ou eu creio que eu vou terminar assim? Ele cria que tudo ia mudar, como Paulo também. Por quê? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não importa o que eu estou vendo agora. Quando Jesus estava no caminho de Emaús, e aqueles discípulos, aqueles 2 homens abatidíssimos, que estavam vindo de Jerusalém, ele lutou para levá-los a encontrá-lo nas Escrituras.
Porque é mais importante ver Jesus na palavra do que em pessoa. O Jó não estava vendo Deus ali, materializado, mas ele via pela fé, ação. O Paulo também não viu Jesus ali, quando ele disse aquilo. Ele não esteve com Jesus como os outros. Ele teve aquele encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco, mas ele falou em cima daquela fé. E o que nós vemos é que ele deixou claro para aqueles homens, ali no caminho de Emaús, que eles tinham que ver o Senhor nas Escrituras. Que é mais importante você ver Deus nas Escrituras. Então, se a palavra está sendo liberada para você, é com isso que você tem que ficar. Que foi com que eles ficaram, com a palavra. Paulo ainda disse em 2 Coríntios 4,13, está escrito, criei, por isso falei, eu criei. Então, imediatamente eu declarei que foi exatamente o que Jó fez, o que Paulo fez, tantos outros fizeram. Eles creram, então eles liberaram. Com esse mesmo espírito de fé, que nós falamos tanto esses tempos para trás. É um espírito de fé, que estava em Jó, que estava em Paulo, em tantos outros. Nós também cremos e por isso falamos. Então eu creio e imediatamente eu faço a declaração da minha vitória. Por isso não desanimamos. Não há desânimo. Você não vê um Jó desanimado, um Paulo desanimado. Embora exteriormente, aqui fora, estejamos a desgastar-nos, tem desgaste, tem problemas, interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia, por conta dessa fé. Dentro de mim há uma esperança, fora Jó estava destruído. Dentro havia a esperança nesse Redentor que estava vivo, que está vivo. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E é verdade. Esses momentos difíceis que nós vivemos aqui fora, nessa perseverança, produz em nós uma glória muito maior, que vai pesar muito mais. Quer dizer, o resultado, onde isso vai nos levar, no que vai resultar, é muito maior. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, que foi exatamente o que Jó fez. Ele não fixou os olhos dele naquilo que ele estava vendo. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Havia uma confiança, vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Quer dizer, o que Deus tem para mim vai vir para ficar. Muitos problemas ao longo da minha vida eu passei, mas foram transitórios, já ficaram lá. Eu estou vivendo outro tempo, outros desafios, mas coisas que eu já vivi, tem tanta coisa, tantos inimigos que eu já tive que enfrentar que eu nunca mais vi. Né? Problemas, doenças, por exemplo, que é um inimigo, que ficaram lá atrás. Problemas que eu enfrentei, que ficaram lá atrás. Hoje meus desafios são outros e eu tenho a mesma esperança. O meu Redentor continua vivo. E isso significa que daqui a pouco isso também já é passado. Vou estar vivendo outra realidade e novos desafios também, porque a vida é assim. Maravilhoso, graças a Deus. Você vê que, agora eu vou ler para você o que a Bíblia fala sobre Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e justo e temia ao Senhor. Suas escolhas na vitória, você vai ver, foram exemplares e na dor surpreendentes. Quando ele estava na vitória, foram exemplares.
Mas na dor, surpreende. Nós vemos que em todo tempo nós vemos esse homem revelar a fé dele. Uma fé sólida, profunda, com raízes profundas. Ao contrário da esposa. A esposa do Jó, não vou dizer que ela é muito diferente da esposa de Ló. Que quando o Senhor tirou, mandou, por Abraão, por amor a Abraão, mandou os anjos irem lá para tirar o Ló com a família, o conselho, a ordem foi, não olhem para trás. Tanto que Jesus fala, alertando para o final dos tempos, lembrai-vos da mulher de Ló. Era uma tola. Na última hora, ela já estava livre, mas ela revelou onde estava o coração dela. Ela gostava do ambiente de Sodoma e Gomorra. Em corpo ela estava fora, mas em espírito ela continuava lá. Ela se doeu pela destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o coração dela, se um dia foi do Senhor, já tinha deixado de ser há muito tempo. E a mulher de Jó, nós vemos que é o tipo do crente, o crente mulher de Jó. É aquele crente que quando os problemas chegam, a coisa muda. Imediatamente ela já decidiu abandonar o Senhor. Imediatamente ela questionou o marido e lutou para levá-lo a desistir do Senhor. Ela definiu a vida dela por aquele momento e queria que o Jó definisse a vida dele por aquele momento. Muitos são os crentes mulher de Jó. Eu amo a Deus, dou testemunho, glorifico a Deus quando tudo vai bem. Mas se eu tiver um problema, quer dizer, Deus é bom quando tudo vai bem. Mas quando algo acontece, a pessoa quer jogar tudo para o alto e desistir. Ela já começa a falar mal, começa a revelar ingratidão. Deus já não é tão bom assim. Muda. Já mudou. Deus era lindo, maravilhoso, tudo na minha vida. Agora eu tenho um problema. Ai, não sei. É tão interessante, eu vejo a instabilidade, né? Às vezes a mesma pessoa fala uma coisa hoje, daqui a pouco ela já está falando outra. Hoje Deus é tudo, a fé dela é tudo, é tudo. De repente já não é mais nada. Um dia está falando de gratidão, outro dia, ai, vou desistir, ai, venceu o meu tempo, ai, não sei o quê. É uma tristeza. Aí você olha a vida dessas pessoas, elas nunca constroem nada sólido. Nada. Você me ouve falando constantemente sobre constância, continuismo, estabilidade. Buscar a visão de Deus. Prestar atenção se a sua mente realmente é dirigida pelo Espírito Santo, se você tem visão de Deus. O mal brinca com a sua cabeça. Porque eu vejo o diabo brincando com a cabeça de muita gente. Ele ciranda com a cabeça de muita gente. Ele brinca com a mente da pessoa. Eu não deixo o diabo brincar com a minha cabeça. Eu sei discernir exatamente quando é o diabo. Eu estou atenta, porque eu não brinco com a minha mente. Eu sei que ele pode sequestrar a minha mente. Eu sei que uma vez que ele toma o controle, ele assume o controle, talvez eu não consiga voltar. Se eu decidir pensar o que ele quer que eu pense, eu conheço a palavra o bastante para saber quando algo não provém de Deus. E ele não vai me levar e não vai me roubar.
Eu já fui roubado bastante. Eu já estive lá, nesse grupo dos levados. Eu já tive aí também. Pensava tudo que vinha à minha cabeça, alimentava os sentimentos que aqueles pensamentos geravam, acabava fazendo. Eu tive nesse grupo e eu sei quantas perdas eu sofri. E eu sei o quanto é fácil, mal, enganar e tomar a mente de uma pessoa se ela não tiver a visão no lugar certo, estrutura. Se ela não tomar cuidado com a mente dela. O campo realmente de batalha é a mente. É onde você tem que vencer a guerra. Se você não vence aqui, esqueça, você não vai vencer em lugar nenhum. Já perdeu a guerra. Se você pensa bobagem, se você pensa o que o diabo quer que você pense, o diabo vai lançar coisas para poder confundir e perturbar. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Eu vi pessoas serem levadas das mais diversas maneiras e confundidas. Mas por que elas foram? Porque elas estavam distraídas. Porque elas deram alguma brecha e o diabo veio e sequestrou e tomou a mente. E aí de um pensamento, de uma situação, aquilo gera sentimentos que vão tomar o coração e, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E aí já era. Se o mal toma seu coração, já era. Você começa a alimentar sentimentos indevidos, questionamentos. Já era. Você não prevalece. O processo é exatamente esse. Ele vai lutar para te levar para a direção oposta. É o que ele vai fazer. Observe, você vai ver Jó sofrendo, não foi só, aliás, não foram apenas perdas materiais, filhos, saúde. Ele ainda teve que conviver ali com uma pressão que foi dada por amigos, a pressão da mulher, a pressão da sociedade em que ele vivia, porque ele era um homem influente. E de repente ele já não era nada. Então era a pressão de todo lado, para ele pensar mal de Deus, mal de tudo, igual a mulher dele. Pouca, não vou dizer que é pouca coisa, mas quando a situação, a circunstância mudou, então Deus mudou para ela também. Que é o que a gente vê. Às vezes a pessoa está caminhando bem, de repente, uma coisa, o diabo trabalha de uma maneira, e agora a pessoa já não vê Deus da mesma maneira, não vê a fé, as coisas relacionadas a Deus, e aí vai indo, é a igreja, é quem lidera ela, vai indo, vai indo. Tudo que era bênção até outro dia, agora não é mais. Agora tem questionamentos. Tudo que até outro dia era tudo, agora não é mais. Amaldiçoa esse teu Deus. Que é o que nós vamos ver já já. Então, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, é tudo que nós temos. Isso aqui já começa muito bem. Esse homem não teria terminado tão bem se ele não tivesse mantido exatamente o que funciona. Porque a dor não tirou isso dele. Ele não era aqui quando ele era próspero. Ele permaneceu quando ele já não tinha nada. Íntegro, justo e temente a Deus. E ele evitava o mal. Tudo que ele sabia que era mal, ele evitava mal. E nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. Eu gosto muito disso. Porque aqui nós vemos um chefe de família, um cabeça, uma liderança, que tinha influência e autoridade. Por quê? Porque ele era exemplar, ele era íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então os filhos dele faziam suas festas, e quando terminava, ele dava ordem para todo mundo: venham cá. Terminando o período de banquete, já mandava chamá-los e fazia. Ele fazia, quer dizer, ele dava ordem. E fazia com que se purificassem. É interessante que as pessoas querem, na família, quando é conveniente, elas vão dar as ordens para que em casa aconteça de tal maneira. Os filhos façam de tal maneira. Quando é relacionado a Deus, não. Eu não posso mandar fazer. Eu não posso exigir que meus filhos se voltem para Deus e se purifiquem. Estamos falando de filhos adultos. Mas que Jó, como era autoridade, e ele tinha a liderança daquela família, ele fazia com que todos se purificassem. Ele tinha uma direção muito clara para aquela família. E quem liderava aquela família era ele. Eu amo isso. Tanto que Jó teve um comportamento impecável diante da família dele, que não havia uma culpa, um sentimentozinho sequer. Se nós compararmos Jó com Davi, Jó, quando perdeu 10 filhos de uma vez, e Davi, quando perdeu Absalão, é uma diferença brutal. Podia-se ouvir os gritos de Davi à distância. Jó não. Jó adorou a Deus. E a gente vê a diferença de quem fez tudo o que tinha que fazer e de quem sabia que fracassou nessa área. A reação do Davi era de quem se sentia culpado, desesperadamente culpado. A reação de Jó é de quem tinha certeza de que fez tudo o que estava ao seu alcance. Tudo. E quando a gente faz o que está ao nosso alcance e não somos negligentes, nós não temos por que nos desesperar. Eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. É muito bom quando você está naquele lugar onde você não falhou. Eu sempre falo uma coisa: se você tiver que estar no lugar, numa questão de ofensa, seja o ofendido. Nunca aquele que ofende. O lugar do ofendido há uma justiça e um agir de Deus. Mas aquele que ofende está num lugar muito perigoso. Um lugar onde as consequências serão danosas. É muito bom quando a gente se encontra naquele lugar, nós não negligenciamos e nós andamos uma milha a mais e fizemos tudo que nós tínhamos que fazer. É muito triste quando a gente olha e pensa: eu negligenciei na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho. Eu fui negligente. Eu tive oportunidade de fazer melhor, de ser melhor aí. Eu negligenciei em Deus. Eu podia ter mantido Deus em primeiro lugar. Jó, em todas as situações, tanto no bem quanto no tempo do mal, você vê esse Jó íntegro, justo, temente a Deus e evitando o mal. Ele fazia com que os filhos se purificassem.
De madrugada, ó aqui, levantar de madrugada não é fácil. Pois ele levantava de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Então ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios em favor de cada filho. Pois pensava, ó o pensamento do Jó, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, Jó já tinha um entendimento que o que acontece no íntimo de uma pessoa é mais importante do que qualquer outra coisa. O que você fala, as coisas que você está fazendo aqui, talvez não tenha nada a ver com o que está acontecendo aqui. Porque a gente sabe, eu preguei sobre isso, às vezes a pessoa está fazendo até uma coisa boa, uma coisa aparentemente certo, humanamente, até que podemos aplaudir, mas lá dentro, as intenções e motivações dela não são as corretas. Então ele se preocupava com o que poderia ter acontecido no íntimo. Porque Jó sabia que o que está dentro de uma pessoa é que vai contar para Deus. O que acontece aqui dentro de nós é o que pesa para Deus, não é título. Deus não está preocupado. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com o meu título, ou com a minha imagem, ou com a roupa que eu tenha colocado, ou com o perfume, ou o cabelo. Deus não está impressionado se eu tiver uma desenvoltura aqui, e tiver uma boa oratória, um bom discurso. Isso não impressiona a Deus? Se eu dobrar os meus joelhos e fizer caras e bocas e tentar parecer a mais espiritual da face da terra. Isso não impressiona a Deus? E dizer a você que eu oro, e eu jejuo, e eu estou no Espírito, e eu sou mesmo, ou eu estudo a Bíblia sem cessar. Isso não impressiona a Deus? Oh, gente, eu passei essa madrugada orando. Isso não impressiona a Deus? Sabe o que impressiona a Deus? Quando o que acontece dentro de mim reflete aqui fora. E Ele está olhando para mim, e Ele não está olhando a roupinha que eu estou vestindo e nem o meu discurso. Ele está lendo aqui dentro, está me analisando aqui. O que está aqui dentro é o que realmente importa para Deus. É o que acontece no meu íntimo. Está entendendo? Você entende isso? É isso que importa. O resto é conversa fiada. Não adianta nada eu criar toda uma imagem. E você, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus está olhando aqui. E vendo que no íntimo do meu ser, a coisa é bem diferente. É para aí que você, é para essa direção que você tem que ir. Deus não se impressiona com as nossas orações eloquentes. Eu vim várias semanas com vocês orar aqui na madrugada. Eu passei todo aquele período dormindo pouquinho. Não era brincadeira, não foi. Eu fui a graça de Deus por ter conseguido tudo, porque eu levanto muito cedo, meu dia é muito puxado, eu faço várias reuniões. Eu venho para cá, eu saía daqui, eu ia para o estúdio, do estúdio eu ia, me organizava de novo, voltava para cá, daqui eu ia. Deitava um pouquinho, levantava, tinha edição e vamos.
Deus não se impressiona com isso se aqui dentro não tiver verdade. Mais conta para Deus as minhas intenções em estar fazendo tudo isso do que estar fazendo. O que vai pesar para me levar para a vitória são as minhas intenções mais do que aquilo que eu estou fazendo. E quando nós entendemos isso, nós saímos desse ativismo. Nós tomamos a decisão de basta. Eu vou fazer para mostrar para Deus, para mostrar para alguém. Não. O que existe aqui dentro? Essa preocupação do Jó em relação aos filhos dele. Ele tinha uma preocupação com o íntimo dos filhos. Porque ele disse, eu posso não ter visto nada aqui fora, mas pode ter acontecido algo no íntimo. E aí sim eles terão um problema. E lá vai Jó fazer sacrifícios de madrugada por esses filhos, pela preocupação do que pudesse estar acontecendo lá no íntimo de cada um. No homem interior. Lá no oculto, onde ninguém vai, só Deus. Aí está o problema na vida de muitas pessoas. Elas se preocupam com coisas muito pequenas. Muito mesmo. Eu falo isso sempre, falo isso na minha casa, com as pessoas que estão comigo. Eu falo, Deus não se impressiona com os seus movimentos. Deus quer verdade no íntimo. Um coração verdadeiro, sincero. Não pessoas dissimuladas, hipócritas, teatrais, questionadoras, maliciosas. E nós precisamos tomar cuidado. Isso é muito sério. E se eu gasto tempo aqui, falando sobre isso, é porque certamente o Espírito Santo quer alertar. Sabe, às vezes você vê uma pessoa, ela pode falar num tom com você, mas de repente ela quer mostrar uma outra coisa. É outro assunto. Sabe quando uma pessoa quer se mostrar muito, assim, até inocente, mas de repente você olha uma foto dela, é voltada para o sexy. Com quem que eu fico? Quem é essa pessoa? Essa purinha, inocente? Ou essa sexy aqui? Não dá para ser duas coisas. Está entendendo? Não dá. Quem eu sou? Aí abre o leque. Quem eu sou? Eu sou essa pessoa tão assim, simples, tão... Ou essa aqui, que de repente eu tento mostrar uma outra coisa. Eu preciso me decidir. Não dá para eu ser duas coisas. Para uns eu tento vender uma coisa, mas quando me é conveniente eu vou para cá. Nós nos enganamos muito. E às vezes, é aí que as pessoas se deixam levar, elas nesse engano e quem está ao redor. Nós temos essa falta de discernimento na vida.
até em relação a nós mesmos, que nós estamos sendo contraditórios e não estamos vendo. Quantas pessoas que são totalmente contraditórias. E elas mesmas estão cegas, que o mundo está vendo a contradição e elas mesmas não estão. E quem está ao redor, muitas vezes, está diante de um quadro contraditório, mas se recusa a ver. Quer acreditar no que quer acreditar. Então nós, nessa falta de discernimento, basta alguém chegar perto de nós, falar de Deus e fazer cara de humilde, que Ele é bom. Ele está acima de qualquer suspeita. Se chorar, então, nós já estamos entregando tudo. Às vezes somos tão estúpidos. Exatamente porque nós não pedimos a Deus o discernimento para a nossa vida e para provar os espíritos de quem nos rodeia. E não sermos levados. E é aí que muita gente é levada, enganada, manipulada, controlada. Muitas vezes por gente astuta, que tem a palavra certa. Sabe aquela pessoa que, tipo a serpente lá ela rodeia com a palavra quem quer. Ela fala como quem não quer falar para envenenar. E o outro, sem discernimento, não vê que ele está sendo manipulado. E é o mesmo espírito do Éden. Então nós precisamos de discernimento. Nós precisamos nos situar na vida. Quem nós somos? O que está aqui dentro? Se eu estou lidando com pessoas, eu tenho discernimento para conseguir ver contradições e não ser levado para uma direção errada? Porque vocês serão conhecidos por seus frutos. Como alguém chega para mim e diz que é tão espiritual e não tem frutos? Se nós não formos mais profundos, nós vamos viver uma vida de ilusão. E não tem nada pior do que uma vida de ilusão, e nós pregamos ontem. É uma vida onde eu sonho uma coisa, mas acordo. E aí eu estou lá, entorpecida. Por quê? Por conta da cegueira, eu estou cambaleando. Cambaleando no quê? Por quê? Por conta dessa cegueira. Por conta desse engano, dessa ilusão. Por conta disso. Eu nunca vou ao ponto. Eu tenho sempre uma desculpa, um argumento, um porquê. Não é bem assim. Mas com Deus não funciona. Pode funcionar com pessoas. Alguém pode ter tido êxito com você assim, mas não tem com Deus. Deus ninguém manipula. Ninguém controla Deus. E Jó, sabendo que Deus não é manipulado, não é controlado e não se impressiona com caras e bocas, ele vivia nas madrugadas oferecendo sacrifícios pelos filhos, preocupado com o que pudesse estar acontecendo no íntimo, no homem interior. Porque sendo um homem de Deus como ele era, ele sabia que para Deus era isso que pesava. Aqui no íntimo, o que acontece? E aqui nós vemos um homem constante, continuista, consistente, líder impecável de sua família, cabeça do lar, que sabia conduzir.
E aí, Deus desafia Satanás na vida de Jó. E Jó tem as atitudes mais surpreendentes e inacreditáveis. Ao ouvir isso o quê? Toda a devastação. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Sua fé não foi abalada, seu espírito não foi mudado, Deus não ficou ruim, Ele não falou de desistir de morrer, de abandonar tudo. Nós vemos um homem que amava Deus, que honrava Deus na vitória e revelou que Deus não mudou para ele quando tudo foi mal. Agora foi a saúde dele. E ele ouviu isso aqui da mulher no momento mais duro. Agora foi tudo, agora a saúde. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ou tem tradução que fala sinceridade ou fidelidade. Amaldiçoe a Deus. Olha o que ela falou. Amaldiçoe a Deus e morra. Defina a sua vida aqui. Você vai manter sua integridade, sua fidelidade, sua sinceridade com esse Deus? Esse crente Jó, desculpe. Esse crente mulher de Jó. O crente mulher de Jó é exatamente isso. Está tudo bem, Deus é lindo, é maravilhoso. Do testemunho, a igreja é maravilhosa, esse é o meu lugar, essa é a minha vida, essa é a minha liderança, isso é tudo. Alguma coisa deu errado, Deus não é bom, a igreja é ruim, venceu o meu tempo, a liderança secou, a palavra não fala mais comigo, esse lugar não é de Deus, essa mulher não é de Deus, ninguém mais é de Deus, nada mais de Deus, porque eu tenho um problema. Ou seja, ele dança conforme a música, ele vai conforme o vento, ele é como a onda do mar, ele é inconstante, é pensamento dobre. Ele vive cocheando em dois pensamentos. Se tudo vai bem, é tudo lindo, maravilhoso, Deus está comigo. Se tudo vai mal, ou se alguma coisa não caminhou como ele queria, nada mais é bom, já mudou tudo. É o crente mulher de Jó. Você está com problema? Amaldiçoa Deus. Você está com problema? Deus é culpado. Amaldiçoa Deus e morra de uma vez. A resposta do Jó para ela foi, ele respondeu: você fala como uma insensata. Tem tradução que fala tola, outra louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha que homem, uau. Em tudo isso, que não foi pouco, Jó não pecou com seus lábios. Estava doendo, mas ele não deixou as emoções tomarem conta dele. Deus não ficou ruim para ele porque os problemas chegaram. E tudo isso aqui era um teste de fé. Ele se manteve íntegro, justo, temente a Deus e evitando o mal, mesmo sendo instigado de todas as maneiras a ir contra Deus. Ele não foi. E é por isso que nós vamos ver o fim dele sendo um estrondo. Porque ele passou nos testes e ele creu no auge da dor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele continuava firme, convicto, e eu o verei. Ele se manteve equilibrado, deixando claro que sabia em quem estava crendo. Aqui, um Deus fiel, transformador, zeloso, que opera o impossível, que age quando tudo parece perdido. Ele continuou crendo. No processo
Nós vamos ver que ele descobriu coisas sobre ele que estavam ocultas, que foram muito importantes. A dor o levou a fazer descobertas poderosas. Nós vamos ver até esse final, que o levou a uma restituição sobrenatural. Dentre elas, ele descobriu, estava lá. E ele não tinha se dado conta que ele, dentro dele, era um homem que temia. E ele acabou atraindo coisas para a vida dele. Tanto que ele disse, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Apesar dele ser íntegro, justo, temente a Deus, evitava o mal, havia algo lá dentro que só foi revelado quando a dor chegou. Sabe, eu falei sobre isso ontem, coisas que às vezes estão acontecendo na nossa vida e nós não vemos, e que estão nos roubando. E não tem nada para puxar mais, atrair o que é mal, dar legalidade, abrir portas, como você ceder ao medo. Não é à toa que a Bíblia fala que os medrosos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. É o primeiro grupo. Porque o medo é como um imã de coisa ruim. É como um imã atraindo, puxando coisa ruim para a sua vida. E se isso acontecer? E se aquilo outro acontecer? E às vezes a pessoa não tem, ela sem noção, ela está sem discernimento. E não está vendo que tem coisa lá dentro que está atraindo para a vida dela o que não é bom. E ele foi fazendo descobertas a respeito dele. De coisas que estavam acontecendo dentro dele, que a dor foi trazendo à tona. Então, as experiências que nós vivemos com Deus, elas são fundamentais. Porque elas vão trazer à tona coisas que às vezes nós não estamos vendo. E nós, às vezes Deus até quer nos mostrar e nós não estamos abertos. Nós não damos atenção. E de repente vem um teste daqueles, uma situação difícil, e você começa a fazer descobertas, você começa a ver coisas que você não estava vendo. A gente vê aqui no final da vida dele, ele revela um conhecimento profundo de coisas que estavam lá, mas ele não via. Ele mesmo vai falar disso. Apesar da fidelidade dele, ele era fiel. Mas ele faz declarações importantes sobre a grandeza de Deus e a sua confiança em Deus. Nós vamos ver esse homem terminar muito bem, muito melhor, honrado, restituído, abençoado, por conta da sua perseverança. Ele não desistiu, ao contrário, ele passou por tudo sem recuar. Ele não definiu a vida dele por um momento, ele não cedeu para o impulso que a mulher dele deu. Ela o instigou a ir contra Deus. Ele aprendeu coisas que só a dor trouxe. Coisas que ele não estava vendo, que ele não via, ele passou a ver. Tanto que ele fala aqui, em Jó 42, então Jó respondeu ao Senhor. Aqui no final, ele sempre com declarações fortes, ele diz, sei que pode fazer todas as coisas. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele já estava ali, naquele sofrimento, e ainda saía da boca dele, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor pode mudar isso aqui, E ele continua, tu perguntaste,
Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Senhor, agora eu te conheço mesmo. Agora eu te conheço. Agora ele conhecia Deus numa profundidade. Ele conhecia Deus antes? Claro que sim, porque ninguém pode dizer eu sei que o meu Redentor vive se não conhecer a Deus. Ninguém pode adorar a Deus em meio a tanta dor se não o conhecer. Mas ali ele descobriu na dor que existia muito mais de Deus que ele precisava saber, inclusive sobre ele e sobre Deus. Por isso, ele disse, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu o quanto ele era pequeno, diante da grandeza de Deus. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, diz também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês vão falar o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, e Bildade de Suã, e Zofá de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. É muito interessante que quando chega mesmo a hora de Deus virar o cativeiro da gente, isso aqui é muito forte, esses amigos pressionaram tanto Jó, falaram tantas bobagens, tantas. E à medida que eles falaram de Jó, Deus disse, vocês falaram de mim. Porque Jó era um servo e estava sendo desafiado, o Senhor desafiou o diabo na vida do Jó. E aquilo foi um crescimento estrondoso para a vida do Jó. E agora, o Senhor fala para ele, vocês vão lá, vocês vão levar e vão fazer sacrifícios por vocês, e vocês vão precisar da oração do meu servo Jó. Sabe o cara que vocês apresentaram como era o cara que estava mais em pecado do que outra coisa? É esse cara que vai orar por vocês. Vocês precisam da oração. Eu vou aceitar a oração dele. Isso para vocês não receberem o que vocês merecem, pelas loucuras que vocês fizeram. Ou seja, era Deus, a vingança de Deus é perfeita. Eles precisavam de Jó. Agora, Jó tinha um outro desafio, o último dele. Perdoar. Que era a parte, certamente, que devia doer. Aquelas pessoas que pesaram tanto a vida dele. E agora ele tinha que perdoar. E a Bíblia diz, depois que Jó orou por seus amigos, a palavra está bem clara, depois. É como esse depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Eu gosto muito da Almeida que fala assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Orava pelos seus amigos. Está muito claro que essa oração foi determinante para o resultado que viria depois. Está muito claro que era preciso, essa oração não era só uma oração.
aquilo tinha muita coisa envolvida na vida de um homem que tinha gemido por meses. E não teve apoio de lado nenhum. Quando ele orou pelos amigos, que talvez fosse a parte mais doída, as coisas que ele ouviu, as coisas que foram ditas, o Senhor virou o cativeiro dele. Você vê como uma atitude pode definir a vida da gente. Pode botar fim num período. Pode ser um divisor de águas na vida da gente. Dividir as águas. Essa oração aqui foi muito mais do que uma oração. Foi uma atitude de fé, de perdão, aquilo de renúncia. Foi o último teste dele. E quando ali se tinha alguma coisa, naquela oração foi embora. E Deus o justificou diante de todo mundo. Diante daqueles amigos que precisaram da oração dele. Ele, porque Deus testa a nossa fé, a nossa humildade, o nosso quebrantamento. Ele quer saber o que está dentro de nós. E com certeza essa oração foi muito sincera, porque a resposta veio. E eu gosto muito dessa expressão, o Senhor virou o cativeiro do Jó. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo que dantes possuía. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Ó o que Deus está fazendo. Agora ele começa, ele tinha sido abandonado por todo mundo. Quando ele ora pelos os amigos, fez aquela outra declaração poderosa. Eu sei que ninguém pode impedir seus planos, Senhor. Eles não podem ser frustrados. O Senhor pode fazer. Antes eu falava de coisas que eu não entendi, mas agora eu estou vendo coisas que eu nunca imaginei. Agora esses amigos precisam se humilhar diante dele, precisam da oração dele. Porque Deus fala duramente. Deus justifica ele diante dos amigos. Deus justifica ele diante da família. Deus justifica ele diante da sociedade. Deus está justificando. E ele vai encontrando favor. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor o abençoou o final da vida de Jó. Mais do que o início. A Bíblia diz que o final é melhor do que o início mesmo. Pois ele terminou melhor. O que parecia que ia ser uma tragédia. Aquilo quem olhava pensava, acabou para esse homem. Por isso que às vezes quando eu vejo uma pessoa numa situação muito difícil, e que todo mundo fala, acabou, eu falo, não pense assim, porque se Deus quiser, Ele levanta. Se essa pessoa crê, Deus levanta ela. Direto eu falo isso. Não acabou. Tem jeito. Se ela crê, Deus levanta ela. Deus muda. Eu estou acostumada a ver isso. E não poucas vezes. De eu pegar casos irreversíveis. De situações completamente acabadas, destruídas. E a pessoa crer em Deus e aquilo se modificar de tal maneira que é inacreditável. Então, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Quésia, a terceira de Queren-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó.
e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele, até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Eu fico encantada. Eu vejo Deus, aqui Ele cobrou os amigos que falaram demais, precisaram da oração de fé de Jó. Deus virou o cativeiro do Jó e restituiu dobradamente. Restituiu o financeiro, restituiu a saúde, restituiu o prestígio, a honra, a dignidade, restituiu a família. Deu uma família perfeita, e aquele homem que parecia que estava com o pé na cova, viveu para ver até a 4ª geração. Viveu para ver até a 4ª geração. Agora Paulo disse que tudo que foi escrito como exemplo para nós, para nos ensinar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra de Deus deixa claro que esse Deus que virou o cativeiro do Jó é o mesmo Deus que opera hoje no século 21 na vida daquele que crê. Que pega uma pessoa que está totalmente arruinada em todas as áreas e levanta essa pessoa e restitui a vida dela. E sabe, quando eu estava fazendo esse áudio ainda, essa reunião com os líderes, eu ainda falei isso, e eu quero que você creia nisso. Eu não tenho dúvida, e vou dizer uma coisa aqui. Há uma unção aqui para virada de cativeiro. De pessoas que estão num cativeiro. Numa situação, Jó estava numa situação impossível dele sair. Qualquer pessoa que olhasse para ele, ia dizer, acabou para esse homem. E às vezes nós podemos nos encontrar numa situação que qualquer um que olhar vai dizer, não, acabou nessa área, ou acabou para essa pessoa nessa área aqui, ou acabou para ela sei lá o quê. E quando ela para buscar Deus, e ela dá os passos de fé, e eu vim mostrando para você esses caminhos. Integridade, temia a Deus, era um homem justo, evitava o mal, se preocupava com o que acontecia no íntimo, agiu da mesma maneira. Ele foi fiel na abundância, foi fiel em total escassez. No auge da dor, ele fez a declaração, eu sei que o meu Redentor vive. No final, ele não sabia que era o final do cativeiro dele, mas ele vem e diz isso aqui. Ele fala, eu sei, mais uma vez, sei que pode fazer todas as coisas. Ele estava dizendo, eu estou destruído, está tudo destruído, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar. Eu sei. Ou seja, até na última hora, o que saía da boca de Jó era a declaração, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Diga, eu sei. Eu sei. O último teste dele foi orar por aqueles amigos, talvez era a liberação de algum sentimento, talvez, muita coisa ele viveu. E ali o Senhor virou o cativeiro dele. Então não importa como você está. O Senhor está dizendo aqui, se você crê, se você for capaz de dizer a mesma coisa, é certo que esse Deus que agiu aqui na vida do Jó, está
está agindo em seu favor, agindo em favor de cada pessoa que está aqui que crê. Há uma unção de virada de cativeiro. Há uma unção para virar o cativeiro de pessoas que estão em situações impossíveis, irreversíveis humanamente. Deus vai reverter se você crer. Mas tem que começar a sair da sua boca essa palavra de fé, essa expressão de fé, essa confiança. Eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive, sei que o verei. Sei que podes fazer todas as coisas. Se eu tenho ainda um teste de fogo, que vai ser um divisor de águas, cada um sabe o que Deus está requerendo. Cada um sabe. Ele precisou orar pelos amigos. Foi depois que ele orou. Por aqueles amigos que foram perversos com ele. Que foram injustos com ele. Quando ele orou e abençoou, e com certeza de coração ele fez aquilo. Ele revelou perdão, amor. A Bíblia diz, o Senhor virou o cativeiro dele. Pegue o seu propósito, vamos nos colocar de pé. Coloca no seu coração. Cada um sabe o que acontece. Os sentimentos, as impossibilidades, o que Deus está falando, o que Deus está requerendo, o que os problemas têm trazido à tona para você, descobertas que você tem feito, a respeito de você mesmo, que você não sabia, como foi com Jó. Crescimento. Agora, que tipo de crente nós somos? O crente Jó ou o crente mulher de Jó? Quais as declarações que nós temos feito em momentos difíceis? Está difícil, não dou conta, vou desistir. Ou eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que a vitória é minha, eu sei que a bênção do Senhor está sobre mim. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele pode fazer todas as coisas, eu sei que nada vai ficar do jeito que está. Eu sei. Como é que você chegou aqui hoje, chegou nesse propósito? Com muitas áreas destruídas, arruinadas. O Senhor está deixando bem claro que esse homem chegou num estado de decadência, de destruição. E a perseverança dele de fé, com passos de fé, levaram ele a uma virada surpreendente. E a última atitude dele, o último teste, foi aquele que com certeza envolvia muita coisa que ele tinha passado com aqueles amigos. Mas quando ele foi lá e orou por aqueles amigos, ele liberou vitórias para a vida dele. É aquele momento que nós quebramos uma barreira, perdoamos alguém, deixamos algo para lá, e ali muita coisa se resolve na vida da gente. O que o Senhor está falando com cada um aqui? O Espírito Santo está falando conosco. E agora, o que nós vamos fazer com essa palavra que nós recebemos? Quais as decisões que nós vamos tomar? Porque há uma unção aqui para virar o cativeiro, para te dar a vitória. Você crê, você recebe, você se posiciona e dá condições para Deus te dar a vitória como deu para o Jó? Porque é exatamente isso que precisa acontecer. Eu me colocar na posição
de Deus me dar vitória como deu a ele. Vamos falar com o Espírito Santo? Fale com ele agora. Esse é um momento de você se abrir, desabafar e sair daqui com definições muito importantes. Porque eu sei que tem gente aqui que acha que acabou, que não tem jeito. Se não deu antes, não vai dar agora. Você está olhando para situações como se assim, é melhor deixar para lá. E o Senhor vem e diz assim, não acabou, tem jeito, não é o fim, eu sou o Deus do impossível, eu posso fazer todas as coisas, de um momento para o outro eu posso mudar, eu posso derrubar situações, eu posso trazer para você o que você precisa, eu posso levantar algo novo, eu crio, eu gero, eu trago. Eu faço. A Bíblia diz que Ele faz acontecer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz, se creres verás a glória de Deus. E quando isso foi dito, foi por Jesus, em relação ao morto de 4 dias. Você pode ter algo morto aí, cheirando mal, como já estava Lázaro. Mas esse Deus não mudou e continua ressuscitando mortos, virando cativeiro, levantando vidas, revertendo situações impossíveis. Então fala com Deus com força, porque essa é uma palavra de vitória para todos nós. O Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Espírito Santo está dizendo, eu quero virar o seu cativeiro também. Eu quero te dar vitória nessa área. Que você se sente refém. E que parece não ter solução. Mas decisões precisam ser tomadas. Um posicionamento firme. O último teste foi orar por aqueles amigos. O que Deus está pedindo a você como último teste para virar esse cativeiro? O que Ele está exigindo de você? O que tem acontecido aí? Que talvez você não quer ceder. E Deus quer te dar vitória e você ainda resiste. Por orgulho, por dureza, eu não sei. Fale com o Espírito Santo. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo, estás comigo. Não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo, és meu Deus, em ti confio. Aleluia. É nele que nós colocamos a nossa confiança. Você sabe que do nada Deus pode fazer tudo. Como a gente termina que importa. E cada um pode terminar de uma maneira completamente diferente. Construir uma vida totalmente diferente desta. Sofrer restituições extraordinárias. Essa palavra vem para falar de restituição de vida. Deus quer restituir vidas aqui. Restituir
restituir vidas, virar o cativeiro de vidas, trazer à vida aquilo que está morto, levantar gente que já está nas cinzas, gente que está no pó, e Deus quer levantar com força para mostrar que Ele é Deus. Aleluia! É hora de dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o verei, eu sei que podes fazer todas as coisas, então eu sei que vai me levantar dessa cinza. O Senhor vai me levantar de onde estou, vai virar meu cativeiro e vai me restituir. Eu recebo essa unção de restituição agora. É hora de você dizer isso. Eu recebo essa unção de restituição, essa unção de virada de cativeiro, de uma virada na minha vida, de uma mudança radical que vai me levar para um outro nível. Parecia que não havia mais tempo e chance para Jó. E Jó não só teve o cativeiro virado, foi restituído de todas as maneiras, como viveu para ver a sua 4ª geração. E eu estou acostumada a ver situações consideradas perdidas por todo mundo. E aquilo sofreu uma reviravolta estrondosa. E a pessoa ainda vivia tantas coisas, quando ela achava que já não tinha mais nada para viver. Que estava velha, que tinha perdido demais, que era tarde demais. E ela ainda viveu muitas coisas. E Deus está falando isso aqui. É uma palavra para quem acha que não tem muito mais. Tem gente aqui que perdeu a esperança de viver coisas que para você são impossíveis, porque parecem estar distantes demais da sua realidade, mas estavam também distantes da realidade do Jó. E você tem que lembrar que Jó foi aquele que tinha tudo e perdeu. É mais difícil. Não é difícil sair do nada e ir para o tudo. É difícil sair do tudo e ir para o nada. Então estamos falando de alguém que teve e perdeu. Então essa palavra tem muito a ver com pessoas que tiveram e perderam. Que já estiveram lá e perderam. Parece impossível você se erguer de novo. Você ter prestígio, credibilidade, nome, ter sua vida restituída. Mas o Senhor está dizendo: se você crê, é isso que eu vou fazer na sua vida. E vai ser de uma forma inexplicável. Eu vou te restituir, eu vou virar seu cativeiro, eu vou te levantar novamente. O seu final vai ser melhor do que o seu início. Talvez já tenha aqueles que olham e já dizem: passou de hora para mim. E talvez comece a alimentar o pensamento: passou de hora. É aquela história, tarde demais, não tem mais jeito, acabou, passou de hora. E aí vem Deus e diz: tem jeito, não acabou, não passou de hora, eu vou fazer. Eu vou fazer.
Talvez Deus já falou com alguns aqui sobre algo que você tem dificuldade de entregar. Mas eu sei que tem aquele grupo que é exatamente isso. Falta esse passo que você considera muito difícil, mas vai ser um divisor de águas na sua vida para o seu cativeiro ser virado. Há uma unção aqui para virada de cativeiro, para restituição, para uma mudança radical na vida de pessoas. Levante-se com força. Levante-se no Espírito. Coloca diante de Deus com a força da sua vida. Porque há um Deus poderoso agindo em favor daquele que crê. A ação de Deus, uma ação de Deus poderosa em nosso favor. E eu creio em vitórias aqui. Eu creio que nessa segunda-feira nós estamos obtendo respostas de Deus e definições para a glória do Senhor Jesus. Eu creio. E eu quero que você tome posse, que você declare, que você possua, que você diga que está nas suas mãos, que você toque com a fé. Eu quero que você toque, mas toca agora. Toca, segura com força. Em nome de Jesus, diga com toda a força, com fé, está nas minhas mãos pela minha fé. Olho para o alto, então vem o socorro. Aleluia. Sim, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Aleluia. Deus proverá. Deus vai prover na vida daquele que crê. Olho para o alto, Vem o socorro, sim. Vem o socorro, sim. Deus vai prover em cada área que você precisa. Deus vai prover a sua restituição. Vai prover o socorro. Vai prover o milagre. Vai prover a solução. Vai prover a saída. Vai prover na vida daquele que crê. Olho para o alto, então. É para o alto que nós olhamos. O socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. A saída, o meio, a solução. Aleluia. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Ó Deus, vai passando do teu sangue sobre a igreja. Vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Eu repreendo os medos, incredulidade, dúvida, peso, distrações. Eu repreendo da vida dela agora o medo de não acontecer, a distração, os pensamentos negativos. Eu repreendo o desânimo em nome de Jesus Cristo. Tudo que se colocou no caminho dela para roubá-la, eu repreendo em nome de Jesus. E eu determino um povo forte, restaurado, fortalecido e determinado, cheio de vida, de saúde espiritual. Um povo revigorado, um povo dominado por uma fé viva. Vai respondendo às orações, meu Pai. Responda às orações dessa pessoa. Eu consagro cada propósito, cada projeto, e eu profetizo as definições, as restituições, o movimento do mundo espiritual, trazendo vitória para ela, aquele rebuliço santo, aquela reviravolta, ela dando a volta por cima, sendo restituída, o cativeiro dela sendo virado, milagre chegando até ela. Tudo é possível
Continue crendo, Senhor. Crendo que ela possua, que ela segure pela fé as vitórias. Nós concordamos com todos esses milagres. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, esses milagres, essas restituições, para que sejam ligados no céu. E desligo tudo que estava escravizando, prendendo a vida dela, impedindo as vitórias dela. Eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Eu concordo com as mudanças, com as curas, libertações, portas abertas, barreiras quebradas, Senhor. Oh Deus, esse cativeiro virado, oh Deus, ela se levantando corajosamente e dando ao Senhor o que o Senhor tem pedido. Ó Deus, que ela dê os passos de fé, que ela ouse, meu Deus, da fé, que ela creia, que ela haja a fé dela, porque o Senhor está deixando claro, chegou a hora de eu fazer da sua vida. Eu vou te dar vitória nesta área, eu vou te dar vitória, eu vou virar seu cativeiro, eu vou te dar vitória. Ó Deus, que ela creia nisso, que ela se levante, que ela possua com força, porque o Senhor está agindo em nosso favor. Tudo é possível aquele que crê. E nós cremos, Senhor, nós cremos de todo o nosso coração, nós cremos, Senhor. Eu creio nessa palavra. O que mudou a vida do Jó foi que ele creu na sua palavra, ele creu na sua fidelidade. Que cada um creia na sua palavra, na sua fidelidade. Cada um aqui tem uma palavra do Senhor, uma palavra de restituição, de virada de cativeiro, de mudança. Ó Deus, que ela creia, que como não foi o fim para Jó, não é o fim para ela. Não terminou, não tinha terminado para Jó, não terminou para ela. Ainda ela vai se levantar e vai viver coisas estrondosas para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, foi dobrada a restituição dele. E o Senhor fala que pela nossa vergonha virá dupla honra, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, que o Senhor vai restituir em dobro. Então o Senhor está dizendo que vai restituir em dobro, o Senhor vai restituir em dobro. Oh meu Deus, parecia que ele já tinha vivido tudo, e ele viveu muitas vezes mais. Oh Deus, ele experimentou a sua glória. Oh Senhor, que ela creia e persevere, porque o final dele foi melhor do que o início, e o Senhor o restituiu em dobro. Vem coisas muito maiores para a vida dela, que ela tenha absoluta certeza que o Senhor entregou vitórias para ela aqui, uma unção poderosa que a leva a viver a sua glória, que ela segure firme, que ela creia de todo o coração dela. É o que eu peço, porque tudo é possível aquele que crê. Que ela creia, que ela segure sem abrir mão. Que é segunda-feira de definições e milagres para nós, sem dúvida nenhuma. Eu tomo posse das vitórias e dos testemunhos que vão chegar, de definições estrondosas para todos nós. E eu agradeço, meu Deus. Eu agradeço por essa palavra, por essa oportunidade, por essas liberações, por essa unção que eu posso, meu Deus, a gente pode tocar nela. É uma unção que podemos tocar, que nos assegura uma mudança, uma grande mudança. Muito obrigada. Eu tomo posse de testemunhos e milagres, meu Deus, na vida de cada pessoa que aqui está, honrada, exaltada por cabeça, promovida, testemunhando o seu poder, indo para um nível mais alto, um lugar que ela ainda não foi. Jó foi para um lugar que ele nunca tinha ido. Ele foi para um lugar que ele ainda não tinha ido, um lugar muito alto. Depois de ter estado no lugar mais baixo, ele foi para um lugar mais alto. Ah, Deus, parecia impossível aquilo.
Era impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. E nada é impossível para ti. Nada. Tudo é possível para ti. Quando a gente crê. Muito obrigada. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. E é pela fé que nós tomamos a posse dessa palavra e saímos daqui segurando aquilo que nos foi liberado. Muito obrigada. Eu agradeço, tomo posse e, meu Deus, tenho a convicção de que vamos nos edificar dia após dia. Obrigada, amém. Amém, amém.